Olá, investidores! Sexta-feira, dia 11 de julho, 5 horas, estamos iniciando o nosso giro de gráficos semanal. Hoje vamos falar um pouco do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal, vamos falar do dólar, vamos falar do mercado americano, das small caps, e eu vou passar a análise aqui de diversos ativos para vocês. Então, se vocês gostam desse conteúdo, deixa o like no vídeo, comente no vídeo também, porque é importante. Nós sempre respondemos as perguntas que vocês fazem aí no canal do YouTube. E compartilhem o vídeo com amigos para que mais pessoas possam conhecer o trabalho que é feito dentro da Turbo Invest. Então vamos começar aqui, Ibovespa gráfico diário. O Ibovespa estava indo muito bem, né, até semana passada, quando essa semana a gente foi impactado pelas tarifas, né, do Trump, né, 50% de tarifas para os produtos exportados do Brasil. E isso trouxe aquela volatilidade no nosso gráfico. A Bolsa caiu bastante essa semana, caiu todos os dias da semana, né? Já vinha em correção e caiu todos os dias da semana, aumentando ali a volatilidade ali no dia 9, na quarta-feira, né? Então tivemos uma semana de queda, o mercado ainda está em tendência de alta, não tenham calma, o mercado está em tendência de alta, só que fez um rompimento falso, né? O mercado rompeu a região de 140 mil e voltou tudo, chegou a bater 141 mil pontos, e depois voltou nesses 5 dias, devido ao motivo que a gente sabe qual foi, né, que trouxe toda essa volatilidade. Eu não vou comentar o motivo aqui, porque eu não quero embate no meu canal do YouTube, tá bom? Mas a gente sabe os verdadeiros motivos que ocorreram essas tarifas, né? Então, vamos lá. Ibovespa veio buscar suporte aqui na região de 136 mil pontos, chegou a bater 135 hoje, poderia vir aqui nos 134, buscar aqui a banda de Bollinger na próxima semana. Eu fico bastante tenso se o Ibovespa perder essa região aqui de 134.118 e confirmar essa perda, tá? Porque aí a gente perde a tendência de alta, a tendência terciária de alta que tinha, e a gente fica com uma tendência indefinida, né, com topos ascendentes e fundos descendentes. Se perde essa região de 134 mil. Tá? O Ibovespa semanal, a gente faz um candle feio, é um Twin Towers, isso aqui. É um Twin Towers, um engolfo aqui de baixa, né? Caiu bastante a semana, 3,64. Ativos caíram muito mais que isso, tá? Então, isso aí é uma mentira, na verdade. A gente viu ativos aí caindo mais de 15% nessa semana. Então, assim, a gente precisa dessa confirmação, né? Perda da mínima desse candle aqui, a gente confirma uma possível queda mais aguda. Então, vamos analisar, vamos esperar a semana que vem, porque ela vai ser importante, tá? A gente acredita que, como essas tarifas são válidas, vão ser iniciadas dia 1º de agosto desse ano, né? Então, tem 19 dias, 20 dias aí para negociar uma mudança, né, dessas tarifas. Então, pior que tá, difícil ficar, né? Claro que se for na base da reciprocidade, a gente pode ter essas tarifas elevadas, como a carta mesmo diz, para 100%. Por exemplo, se o Brasil der 50%, Estados Unidos vai dar 100%. Ou seja, o comércio internacional entre os dois países fica inviável. Então, a gente vai ter que aguardar essa situação. Claro que esse mês de julho deve ser um mês tenso, um mês de volatilidade, só que em algum momento isso aí vai se acomodar, pessoal. Então, não dá para ficar também assim totalmente desesperado, porque a Bolsa ela está bem a nível de semanal, a tendência é de alta, a nível de mensal também é de alta. Então, a gente tem vários meses aí de alta, a nível de mensal também é de alta, esse mês não fechou ainda, a nível de anual também é de alta. Então,
a gente tem quase todos os tempos de gráficos falando mesma voz, né, que é para cima. Então a gente vai ter que aguardar essa volatilidade passar para depois fazer a tomada de decisão. Então, nesse momento, acredito que o melhor a fazer é tentar ficar um pouco assim, pelo menos nesses 10 dias aí, um pouco afastado de swing trade. Eu não acho também que é venda, a gente não tem tendência de baixa, tá? Alguns ativos estão dando venda, mas eu não acho que vale a pena entrar na venda nesse momento, onde a volatilidade aumentou por um motivo específico. Vamos olhar aqui o dólar, tá? O dólar que teve uma reação muito forte, né? Na quarta-feira, depois das tarifas. Na quinta, o dólar cedeu, bateu lá na banda de Bollinger Superior, ou seja, cedeu. E hoje também tentou ir para cima, mas cedeu, está fechando com 0,13, né? O dólar futuro aqui que eu estou vendo. O dólar também não tem uma definição específica, vai depender muito da consolidação dessas tarifas ou não, de como vai reagir nesses 20 dias o governo brasileiro e como vai reagir o Trump lá nos Estados Unidos, tá? Então, por enquanto não tem nada, o dólar poderia facilmente voltar aqui para os 5,40, tá? Só subiu por causa das tarifas, tá? Ou se isso aí se agravar, o dólar pode romper aqui essa região, que é uma região difícil, de 5,60 aqui, 5,55, 5,60, e buscar novamente os 5,90, que seria muito ruim para a inflação, né? Eu acho que se a gente tiver uma tarifa lá de 50% também na base de reciprocidade, o dólar deve subir bem, tendo em vista a inflação, que pode voltar a tomar conta aí do nosso mercado, né? Vários produtos importados nossos, se estiverem com preço maior, né, é claro que a gente vai sofrer de inflação, né? Então é isso que tem que ter na mente. O mercado americano está muito bem, não há nada, está muito bem, rompeu o topo histórico, está tranquilão, né? Enquanto o nosso mercado aqui está definhando por conta de IOF, depois por conta de briga e tarifas de Trump com Lula, de situações que envolvem incerteza e traz muita volatilidade, tá? Índice small caps está ali remando ali. Eu fico preocupado também se perder essa região aqui de 102, tá? Por enquanto não é nada, é só uma volatilidade momentânea. Eu acho até que a volatilidade poderia ter sido muito maior, porque a questão das tarifas, as pessoas falam que não são graves aí, mas é grave, tem efeitos direto e indireto. Qual investidor estrangeiro que está aqui no mercado produtivo vai continuar investindo num país se você não sabe se amanhã vai ter uma tarifa gigante na tua cabeça, né? Fora a questão do IOF e outras coisas mais. Então, o mundo da incerteza está muito alto aqui no Brasil e aí a bolsa não sobe, não adianta. Vamos olhar os ativos aqui. Vamos olhar primeiro as DIs, né, que eu nem olhei hoje. Vamos ver as DIs aqui. As DIs também seguem comportadas, apesar da alta. Foi bater ali no canal, né, de baixa. E vamos ver agora como é que vai ser. Se romper o canal aqui, passar os 13,89, volta o estresse para o mercado, tá? Então, por enquanto, a gente está num período aí bem de indefinição, né? Essa semana trouxe exatamente uma indefinição de mercado. A gente não sabe se no curtíssimo prazo a gente vai cair mais, a gente vai ter que ver ao longo das próximas semanas, ou se a gente volta a subir tranquilamente, se essas tarifas não forem implementadas de 50%, se forem implementadas a menor, por exemplo, né? Pode ser que a bolsa dê uma subida se as tarifas não vierem de 50%, vierem de 20%, por exemplo. Vamos olhar isso mais à frente. Então vamos lá. Vou passar aqui alguns ativos que eu acho que estão fortes, tá? Eu acho que vale a pena a pessoa ficar atenta. BRBI, BR Partners, um ativo excelente. Eu tenho vídeo no canal dessa empresa muito boa, que paga dividendo regularmente, trimestralmente. Você que é iniciante, você quer ter uma small cap pagadora de dividendo, BRBI eu acho uma ótima empresa para longo prazo.
entrando em áreas onde a rentabilidade é maior, né, onde o BTG já está. Então, assim, eu vejo oportunidade aí nessa empresa, principalmente no diário e no semanal, tá? Acho que tá bonita a BR Partners ainda, tá? PetroRio, outro ativo que eu acho que também tá bonito, tá? Depois da subida, fez a correção e agora superando aqui essa região aqui de 43,32, pode ir embora, pode voltar lá para os R$ 50, quem sabe, tá? Eu vejo esse ativo, o pior já passou em PetroRio. Tá? Eu gosto do que está fazendo. A gente pode até olhar a Petrobras aqui, que também subiu hoje, né? E está ali, ainda está abaixo da MM200, é mais difícil ainda. Tá? Mas se abrir as bandas, né, aqui na região de 33 e pouco, R$ 34, pode subir bem. Tá? Mas eu prefiro PetroRio aí. Moura do B, eu gosto bastante do ativo e da empresa. Eu acho que está bem, está num momento bom. Vão vir resultados muito bons nos próximos trimestres. Os 3 primeiros trimestres, o primeiro trimestre foi muito bom, mas os 3 próximos serão melhores, tá? Então acho que esse ativo vai subir ainda. Gosto do semanal do ativo, gosto do diário do ativo. Então tá lindo, desde aqui lá de baixo a gente vem surfando essa onda de Moura do B que a gente tem na carteira de longo prazo de small caps, tá? Um outro ativo que eu gosto é a Unipar, tá? A Unipar teve muita volatilidade essa semana, mas eu gosto do que está fazendo, apoiado, principalmente no semanal, apoiado na MM200, tá? Eu gosto desse ativo no momento que ele está, tá? Acho que vale a pena um position nele aqui, a nível de gráfico semanal. Panvel fez uma boa pernada de alta e agora corrigiu ontem na MM21, hoje continua corrigindo, então temos que ter uma superação de máxima para a retomada da tendência, que parece que mudou, né? A gente tem uma primeira pernada de alta, né? A tendência não mudou ainda, a primeira pernada tem que ter a correção e a segunda pernada aqui vamos ver se isso acontece, o momento que é ruim, né? Mas eu acho que está bem. Outro ativo que eu chamo a atenção é a Cyrela. A Cyrela que apresentou resultados muito bons, resultados, não resultados trimestrais, mas prévia operacional, resultado muito bom, e o ativo não subiu por causa conta de toda essa celeuma aí e as DIs estressadas, dólar estressado, essa volatilidade toda que vem acontecendo. Mas eu gosto do que está fazendo a Cyrela nessa lateralização, tá? Só que não tem entrada ainda para ficar de olho. A Renner está bem em cima da MM21, tu vê que às vezes que bateu na 21, reagiu. Aqui foi próximo, aqui bateu, reagiu, aqui bateu, subiu, aqui bateu outra vez. Vamos ver na próxima semana. Eu gosto da Renner também. Estou pegando só os ativos mais fortes. Agora peguei o Banco do Brasil. Vamos olhar os bancos, tá? Para a gente ver. Fazer uma prévia aqui dos bancos, tá? O Banco do Brasil está numa suporte, tá? Mas está fraco, fraco, fraco. Olha, eu espero o Banco do Brasil ainda buscar a MM200 aqui, nos 19,62. Vamos ver. Está até conseguindo se segurar aí, né? Mas eu ainda acho que vamos ter algum tipo de resultado pior e provavelmente a gente vem buscar aqui. Tá? Então, vou ficar de olho que aqui é uma boa região para compra, até para longo prazo, para quem gosta do banco. Gerdau teve um comportamento bom essa semana, né? Porque a Gerdau tem fábrica nos Estados Unidos e aí ela é beneficiada, né? Em parte, né? Então, assim, claramente a Gerdau está tentando subir, tentando superar a MM200, tentando subir, mas ainda não conseguiu. Né? Vamos ver na próxima semana, mas é um ativo para ficar de olho. Eu acho que não está fraco, tá? Eu acho que pode ter oportunidade aí. A Vale parece que está querendo ir embora, né? A gente olha a Vale aqui, ó, já média móvel cruzada de 9 cruzada com a 21, parece querer ir embora e buscar os R$ 60 outra vez, tá? Ativo está ficando bonito. Então, vamos analisar, olhar com calma, tá bom? Agora eu vou querer dar um conselho para vocês antes de fazer meu jabá aqui. Quero dar um conselho para vocês que o Brasil ele é um país
que tem muita volatilidade no seu mercado financeiro, em virtude da nossa liquidez, que é baixa, e em virtude do nosso mercado ser muito mais especulativo do que um mercado de investimento de longuíssimo prazo. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a volatilidade tira as pessoas do mercado. Que tipo de pessoas? Pessoas que têm medo, né? Pessoas que não têm perfil para estar em renda variável e têm medo, né, de estar na renda variável. Um outro tipo de pessoa que o mercado tira, né, da renda variável, a pessoa acaba saindo, né, principalmente a pessoa acha que as coisas não mudam, né, e as coisas mudam. O nosso mercado ele é dinâmico. Tu vê que a gente estava muito bem e essa semana desabou, né? O nosso mercado é dinâmico. A gente tem boas empresas com bons fundamentos que estão bem, tá? O que eu quero falar aí para você. Então, se você tiver um perfil de renda variável, claro, não é para botar 70% em renda variável, para botar perfil conservador, bota 10%, perfil moderado, bota 20 a 30%. Eu convoco a vocês a fazer parte da Turma Invest para que a gente possa pegar essa janela de oportunidade que o Trump deu para a gente embarcar nela, porque vai ser muito frutífero. A gente teve um primeiro semestre excelente, tá? Mas estamos tendo um mês ruim, né? Um mês ruim, né? Por enquanto. Então, assim, vamos com calma. Acredito que o mercado ainda vai subir muito. E quem quiser ter essas oportunidades e outras, e ter a calma e o conselho que eu dou, analista, que eu dou dentro do cotidiano do investidor, venha para o nosso grupo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link lá para vocês contratarem o nosso produto, vocês fazendo a alocação estrutural em renda fixa, boa parte em renda fixa, dolarizar uma parte da carteira, ter um pouco de criptomoeda e ter uma renda variável sadia, vocês vão ter muito resultado no médio e longo prazo. Aí eu boto aí 3 a 5 anos, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima, fica com Deus.